Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, um trecho da Bíblia muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 14, versículo 22. E hoje eu quero falar para nós sobre a coragem do primeiro passo. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mateus 14, versículo 22 em diante, a palavra do Senhor diz: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto se despedia das multidões. E tendo se despedido, subiu ao monte ao fim de orar sozinho, e ao cair da tarde estava ele lá, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Por enquanto, até esse ponto. Quantos de nós já conhecemos esse trecho da Bíblia? Benção. Essa foi minha primeira pregação aos 9 anos de idade. Minha perninha, que na época era fininha, tremia, né? Igual vara verde, e eu preguei sobre esse texto, e a minha pregação, que eu passei um tempão planejando, acabou em 5 minutos, aos 9 anos de idade, né? E desde lá Deus tem nos sustentado para pregar a sua palavra. Irmãos, eu queria que a gente prestasse atenção logo na primeira frase desse versículo 22 que a gente leu, logo a seguir de que o que tinha acontecido antes desse momento que a gente leu aqui o trecho, a multiplicação dos pães e peixes. Eu não sei se você sabe dessa informação, porque eu julgo ela muito importante. Esse é o único milagre que está presente nos 4 evangelhos. E talvez isso possa representar muitas coisas. Para mim, pessoalmente, representa que talvez esse tenha sido o milagre que, me permito a conjectura, talvez tenha mais marcado a vida dos apóstolos ao ponto de estar presente nos quatro evangelhos. João, que foi escrito aproximadamente 20 e poucos anos depois dos outros, quando já não tinha mais nenhum discípulo vivo, apenas João, ele vai lá, escreve o evangelho de João, apresentando Jesus como Deus, e mais uma vez ele coloca lá esse milagre tão especial. Tenho para mim que ele é especial porque foi um milagre que Jesus decidiu fazer em conjunto com os discípulos. Vê se você já tinha pensado nisso. Quando Jesus ressuscita um morto, ele vai lá e ressuscita. Quando Jesus cura alguém, ele vai lá e cura. Quando Jesus cura o cego, ele vai lá e cura. Mas nesse milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus diz: vão lá vocês e façam. Ele abençoa, ora, multiplica e os discípulos vão distribuir. Então foi um milagre em conjunto que eles participaram com aquilo. E aquele milagre não impactou apenas 1 ou 2 ou 3 pessoas, mas impactou milhares e milhares, pelo menos 5.000 homens, com mais o dobro ou o triplo de mulheres e crianças, e impactou gerações depois, como a nossa agora, 2.000 anos depois. Então foi um milagre muito especial e os discípulos participaram daquilo. Tenho para mim que a moral dos discípulos, como a gente diz nas Forças Armadas, estava lá em cima. Nós ajudamos Jesus a alimentar uma multidão. Irmãos, eu sou pastor há 16 anos, e nesse tempo eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor, muitas coisas nessa caminhada. A gente vai acertando, vai errando, recebe uma cajadada na cabeça de Deus às vezes, muitas vezes, e a gente vai aprendendo. E nessa trajetória eu aprendi uma coisa com o Senhor: alimentar pessoas, agora falando fisicamente mesmo, definitivamente está no coração de Deus. Sempre que nós, como igreja, como pessoas, nos dispusemos a alimentar pessoas, o milagre vai acontecer e aquelas pessoas vão ser alimentadas. Eu estou dizendo isso até pela minha experiência atual. Atualmente eu estou em Belém, pastoreando não a igreja do Nazareno, mas pastoreando a Capela Evangélica da Aeronáutica. É a primeira vez que eu não estou pastoreando diretamente uma igreja do Nazareno, mas é uma igreja interdenominacional com militares das 6 forças armadas e auxiliares, até guarda municipais temos lá. Então, é uma igreja diferente de tudo que eu já, planejei, mas estamos ali como missionários mesmo da igreja do Nazareno. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós trabalhamos muito com a área social e começamos um trabalho com os ribeirinhos. Eu não sei quem já teve o privilégio de conhecer alguma comunidade ribeirinha, indígena, é uma coisa linda. E lá a gente aprende a desacelerar a nossa vida. Eles são no ritmo, eu acho que eles que estão no ritmo certo, a gente é que está no ritmo exagerado, né? E toda vez que a gente se propunha a levar cestas básicas e fazer ações, irmãos, nunca tinha dinheiro sobrando.
É assim também aqui? Acho que não, né? Mas lá é assim, nunca tem dinheiro sobrando, né? Sempre é um desafio. E eu, às vezes, ficava com o coração na mão e dizia: Senhor, não tenho dinheiro para comprar cesta básica, mas eles estão com fome. E sempre, irmãos, 100% das vezes, aparecer recursos de onde a gente menos imaginava, e a gente comprava as cestas e levava. Eu estou dizendo isso tudo porque, fazendo um link com essa história, alimentar vidas, eu creio com todo o meu coração que está no coração de Deus, e Ele sempre vai prover recursos e meios para que pessoas sejam alimentadas. Nesse trecho que nós lemos aqui, está visível isso também. Jesus pega ali os 5 pães e 2 peixinhos, faz um milagre sem precedentes na história e alimenta uma multidão de pelo menos umas 15 mil pessoas. A moral dos discípulos estava lá em cima, eles se sentiram que ajudaram Jesus naquele momento, se sentiram úteis, e se não vigiassem, talvez aquele sentimento de que nós somos os discípulos, nós somos os caras, poderia talvez alcançar o seu coração e a sua mente. Pensando sobre isso e analisando aqui vários outros trechos da Bíblia, eu cheguei à conclusão que existe um modus operandi de Deus de fazer em momentos como esse. Geralmente, quando Deus usa pessoas para, em seu nome e por seu nome e por sua força, por seu espírito, fazer coisas grandes, em vários momentos na Bíblia eu vejo que Deus, depois de a pessoa fazer algo grandioso por ele, Ele pega aquela pessoa, tira do holofote, tira de cena e bota num lugar onde não vai ter aplauso humano. Várias vezes Deus fez isso na palavra, várias. Poderíamos aqui citar várias, como por exemplo, Davi que vai lá, derrota Golias, e logo depois ele é consagrado rei. Não, volta para cuidar das ovelhinhas, vai lá de onde tu estava, volta para lá. Ou então Elias que diz: não vai chover, e não chove, e depois Elias foi para onde? Foi para a caverna. Deus mandou ele para a caverna, lá para ser alimentados pelos corvos. Mesma coisa nesse momento, os discípulos ali talvez se sentiram assim estupefatos de terem feito algo tão grandioso. Jesus diz o seguinte: atravessem para o outro lado, porque agora vocês vão ter uma nova experiência muito diferente dessa que vocês acabaram de ter. Quase 2000 anos se passaram, queridos irmãos, e Jesus conosco continua fazendo a mesma coisa. Ele nos usa para coisas grandiosas, para a glória exclusiva dele. E se Ele observar em nosso coração qualquer fagulha surgindo de querer um tasquinho daquela glória para a gente, Ele nos leva para o deserto, Ele nos leva para algum lugar onde não tem holofotes, onde não tenha prestígio humano, onde não tenha palmas, para a gente poder estar ali conectado e dependendo dEle, e não dependendo da aprovação humana e dos holofotes humanos. Quantos estão entendendo até aí? Introdução, isso aí, segura aí, varão. Isso é introdução para a gente entender o que significa a coragem do primeiro passo. Aqui no versículo 25 que nós lemos, a Bíblia diz que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre o mar. Se você pegou aqui a história, Jesus então, logo depois de eles fazerem esse milagre junto com Jesus, os manda atravessar o mar. Ele vai orar sozinho, mas lá pela madrugada, Jesus onisciente, que sabe de tudo, talvez até do alto do monte também, enxergando o que estava acontecendo com eles ali naquele mar, resolve ir até eles, porque eles já estavam muito tempo no mar e já estavam prestes a naufragar. E eu estou pensando bastante sobre isso, irmãos, porque parece que Jesus, muitas vezes, na nossa visão humana, ele chega só na hora que a coisa está para desgringolar. Parece, num primeiro momento, que Jesus nunca chega quando as coisas estão ali prestes a ficar ruim. Parece que Jesus só chega na hora em que a coisa já está muito ruim. Lembra, por exemplo, de Marta e Maria, quando encontraram Jesus e ainda brigaram com ele. Jesus, o senhor demorou. Se o senhor tivesse chegado, Lázaro ainda, seu amigo, ainda joga na cara dele, seu amigo Lázaro ainda estaria vivo. Então parece que o momento e a forma de Jesus enxergar as coisas é muito diferente da nossa. Explicando ainda melhor, Jesus chega no tempo que Ele quer chegar. Ele chega na hora que Ele tem que chegar. Ele não vai chegar na hora que você quer que Ele chegue. Não é assim que funciona. Nós, irmãos, todos nós somos extremamente imediatistas. A gente ora e quer que antes de acabar a oração, Jesus já tenha respondido, mas não é assim que funciona. Até porque senão nos tornaríamos filhos mimados. Que tudo que a gente pedisse, Deus, inclusive eu tenho uma dificuldade, eu não sei como você pensa sobre isso, mas eu particularmente tenho muita dificuldade quando alguém diz: eu determino que no dia 17, às 15h30, Deus vai fazer o que eu estou falando. Oh meu Deus, eu fico até assustado quando eu ouço coisas desse tipo, né? Porque eu lembro quem eu sou pó.
pozinho, né? Que hoje existe, mas daqui a algumas horas posso não existir ou amanhã. Deus, ele vem na hora que ele tem que vir. Ele faz quando ele tem que fazer, se ele quiser fazer. Ele age para a glória primeiro do seu nome, porque tudo é por ele, por meio dele, para ele, e sim faz por amor a nós, mas não no nosso tempo. Jesus não chegou ao encontro daqueles discípulos no início da tempestade, por quê? Porque ele não quis, porque nos seus motivos soberanos, ele entendeu que não era aquela hora de chegar e socorrer os discípulos. Jesus nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora. Fala para quem está pertinho de você, lembra ele, Jesus nunca chega atrasado. Fala para ele, irmão, pode falar. Aproveita e dá aquela cutucadinha santa aí no seu irmão, né? Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora dele, que na maioria das vezes a nossa hora é muito diferente da hora de Deus. Versículo 26 é muito especial também. Olha o que diz a Bíblia: discípulos, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, disseram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Aplicando isso para a nossa vida, a gente entende que muitas vezes no meio de tempestades, nós, discípulos de hoje, também não conseguimos enxergar Deus vindo ao nosso encontro, ou Deus agindo, porque a nossa visão muitas vezes está turva. No meio de tempestades, muitos de nós, filhos de Deus, não conseguimos enxergar com clareza Deus atuando, porque a tempestade, ela turva a visão daquelas pessoas que ainda não têm uma experiência profunda com Deus. Os discípulos, tomados de medo, de pavor no meio da tempestade, não conseguiam enxergar com clareza que era Jesus. Irmãos, na grande maioria das vezes, no meio das tempestades da nossa vida, Deus está trabalhando e a gente não está enxergando Ele fazer. E a gente briga com Deus, a gente briga com o pastor, a gente briga com a igreja, a gente briga com todo mundo. E Deus, meu filho, eu estou trabalhando, dá para você esperar um pouquinho, por favor? Dá para esperar eu terminar o trabalho, né? A palavra do Senhor, de maneira assim, inexplicável, diz que nunca se viu, nunca se ouviu falar num Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam, que o amam. Não tem explicação humana o Deus de toda a terra trabalhar em seu favor, e Ele decide fazer isso por amor. Guardadas as proporções, é mais ou menos semelhante ao que você faz pelos seus filhos. Você trabalha para dar o melhor para eles, você trabalha para sustentá-los. Tudo que você tem, você dá para os seus filhos porque você o ama. Agora imagina isso na proporção Deus, filhos de Deus. É algo muito grandioso. O que eu quero trazer para nós, irmãos, é que no meio da tribulação, que se porventura alguém estiver passando, não acha que Deus não está agindo. Talvez você não esteja conseguindo enxergá-lo, ouvi-lo, porque a tempestade está turvando a sua visão e talvez tapando os seus ouvidos. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Como eu falei, pastor, há 16 anos, a minha primeira semana de pastor, eu tive uma das experiências mais difíceis. E depois daquela, isso se repetiu dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Na minha primeira semana de pastor, recebo a ligação num sábado de manhã, e alguém me diz: pastor, eu era um pastor auxiliar lá no Rio Grande do Sul, pastor, tem alguém aqui que está no hospital agora, dá para você correr para lá, por favor? Eu falei: vamos embora, né? Cheguei lá, tinha 20 anos na época, 20 e pouquinhos anos. Cheguei na época lá e estava uma menina, uma jovem que teve um problema no cérebro. Ela tinha uma filhinha de 6 meses, o marido, e eu ali meio inexperiente, sem saber o que fazer, e a família toda desesperada, aquele monte de gente gritando, chorando, e eu meio atordoado ainda. E a ideia que me veio à mente foi: vamos dar a mão para orar. Foi o que deu para sair na hora, né? Então demos a mão para orar ali, começamos a orar. Aí no meio da oração eu abri um olho e vi a assistente social vindo assim, com um jaleco branco. Eu falei: oh meu Deus, aquilo ali eu já sei o que significa. E eu já estava tentando, enquanto orava, imaginando ali o que eu ia falar para a família. Não foi nem preciso, porque quando eles abriram o olho e viram a assistente social vindo dizer que aquela moça morreu, a mãe já se jogou no chão, desmaiou, o marido já foi para um lado, o pai, foi uma confusão que eu nem precisei fazer nada, porque não tinha nem o que fazer. Mas eu estou contando essa história para você porque o marido chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu quero fazer uma pergunta para você, a pergunta mais difícil do meu ministério, que é feita às vezes novamente para mim: por que Deus deixou isso acontecer? Ele não sabe que a minha esposa, agora falecida esposa, tem um bebezinho de 6 meses? Ele não sabe que eu não tenho sozinho como criar esse bebê? E começou a vir uma série de perguntas: por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Eu dei uma resposta para ele, irmãos, que é a mesma que eu tenho há 16 anos, mas eu acho que ele não gostou muito não. A resposta que eu dei foi: o porquê eu não sei. O que eu sei
é que nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos de Deus, nada. Nem mesmo ele ter chamado agora a sua esposa, pegou Deus de surpresa ou saiu do controle de suas mãos. Ele me olhou fazendo uma cara tipo assim, não colou não. Talvez não tenha satisfeito aquele homem naquela hora, mas eu continuo crendo isso com todo o meu coração. Absolutamente nada, nem a morte, foge do controle das mãos de Deus. Se algo acontece em nossa vida, meu irmão, a palavra do Senhor, deixa eu te lembrar, diz que nenhum fio do seu cabelo, que no meu caso são uns 5 ou 6, no caso de alguns irmãos aí são um montão, cai da nossa cabeça se Ele não deixar. Nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos de Deus, mesmo que sejam coisas que num primeiro momento nos machuque ou não tenha sentido para nós. Ele está no controle, no comando, virá na hora certa, fará o que quiser, se quiser, porque nada foge do controle dele. Tudo foge do controle das nossas mãos. Irmãos, nós não temos controle sobre nada, nem sobre a nossa própria vida. Deus tem o controle de tudo. Quantos creem nisso? No versículo 27, o versículo que nos dá esperança, Jesus imediatamente disse para aqueles homens: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Eu gosto muito desse versículo porque Jesus, a solução que Jesus dá para aquela tempestade é muito simples. Eu sou a solução. Tenham coragem porque eu estou aqui. Pronto, filhos, eu estou aqui. Acabou, não tem mais o que temer. É muito legal porque eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 4 anos. E a minha filha de 4 anos é um barato, Maria Helena, ela é uma princesa. E às vezes ela está com medo de alguma coisa, ou ela está chorando, ou ela está chateada com alguma coisa, e quando eu chego e dou aquele abraço de urso nela, ela já vai parando de chorar, já vai acalmando, porque o papai está ali com ela. Mal ela sabe que o papai não consegue resolver um monte de coisa, mas para ela é o papai. Diferente de Jesus, que ele sim pode resolver tudo, ele diz para a gente: eu estou aqui. E se eu estou aqui, acabou. Você não tem que se preocupar. A maior promessa que Jesus nos fez é que Ele virá nos buscar. Mas tem uma outra promessa que eu amo tanto, quando Ele nos diz: vou estar com vocês alguns dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém nada, varão, vigia. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é um chavão gospel, isso é uma promessa de Jesus. E por ser uma promessa, quando Ele está presente, Ele chega para comandar. Quando Jesus chega, Ele já chega para assumir o controle. No militarismo, isso é muito, para que se tenha aqui algum militar, isso é muito, a gente vê isso muito na prática. Às vezes está ali uma tropa grande, resumida ali, meio conturbada por algum motivo, e de repente chega o comandante. Se é um comandante que a tropa inteira admira, quando o comandante chega, todo mundo já automaticamente recobra o vigor, o ânimo, porque o comandante chegou na área, ele vai resolver. Imagina o nosso Senhor Jesus perfeito, todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando Jesus disse para aqueles discípulos: coragem, porque eu estou aqui, pronto, a situação já começou a mudar. O meu versículo predileto nessa história, irmãos, é esse versículo 28. Sabe por quê? Porque quem fala é Pedro. Eu não sei você, mas eu amo Pedro. Para mim é um dos personagens principais da Bíblia, para mim, né? Dos que eu mais gosto, pelo menos. Sabe por quê, Pedro? Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro, ele é igualzinho a você e a mim, Xerox. Pedro é alguém muito interessante, ele é muito complexo no primeiro momento, né? Ele é um cara apaixonado por Jesus, ele é um cara que faria tudo por Jesus, mas ao mesmo tempo faz um monte de burrada, fala um monte de coisa que não deveria ir, diz que vai morrer por Jesus, mas nega Jesus, e diz que vai até o fim, mas desiste, aí Jesus vai atrás dele e volta, uma confusão danada. Mas depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele se torna um trator espiritual. E por onde ele passa, ele vai arrancando a cabeça do diabo, do demônio, ele vai andando, milagres vão acontecendo, o evangelho vai expandindo. Aquele Pedro, todo complicado, cheio de problema, depois que foi cheio do Espírito Santo, se transformou numa bomba atômica espiritual. Pois bem, esse Pedro, nessa época que ainda não cheio do Espírito Santo, falou o seguinte para Jesus: se é o Senhor mesmo que está aí, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. Eu sei que você já leu essa passagem muitas vezes, mas vê se você já tinha refletido sobre isso. Tem muita lógica isso que Pedro
pediu para fazer? Pensa comigo, você está no meio de um barco, açoitado de um lado para o outro, tempestade quase te matando, ele então vê alguém que se identifica como Jesus, mas ele ainda não tem certeza. Na minha mente, eu acho que o mais comum deveria ser: Senhor, é o Senhor mesmo? Então por favor, cessa essa tempestade, faz a chuva parar, faz alguma coisa acontecer, porque a gente está quase morrendo. Parece que Pedro ignora tudo que estava acontecendo com o barco e faz um pedido que não tem nada a ver no primeiro momento. É o Senhor Jesus? Então faz o seguinte: manda eu ir até aí. Tá, mas ele ia até Jesus, o que ia fazer com a tempestade? Nada, a tempestade provavelmente ia continuar acontecendo, o vento forte ia acontecer, o barco ia continuar e Pedro passeando no meio do mar com Jesus. Então num primeiro momento não tem muito sentido Pedro sendo Pedro. Talvez se fosse João não falaria dessa forma, se fosse outro discípulo, mas Pedro sendo Pedro, sempre ele, diferenciado como era, faz esse pedido que num primeiro momento não tinha lógica nenhuma. Mas na verdade o que Pedro estava fazendo era testando de uma forma diferente se era Jesus realmente que estava ali, porque ele sabia que se fosse Jesus mesmo que estivesse ali, ele não ia precisar pedir para a tempestade acabar, ele não ia precisar pedir para a chuva acabar, ele sabia que se fosse Jesus mesmo que estivesse ali, então estava tudo tranquilo. Mesmo Pedro tendo um monte de problemas, ele confiava em Jesus nesse nível. E observe que ele diz também: Jesus, já que é o Senhor que está aí, então eu vou ao teu encontro. Não, ele diz: se é o Senhor mesmo que está aí, me dá uma palavra, manda eu ir, porque se o Senhor mandar ir, então eu vou. Trazendo e aplicando para a nossa vida, para a gente entender. Pedro sabia que quando a palavra de Jesus é lançada, o sobrenatural acontece. E como é que ele sabia disso? Ele já tinha visto isso dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Ele já tinha visto Jesus falar: olha, pode voltar para sua casa, que sua filha vai estar curada. Pode ir para sua casa que seu servo está curado. Ele já tinha visto várias vezes Jesus dar uma palavra e o sobrenatural acontecer. Então naquele momento, exercendo isso conscientemente ou inconscientemente, ele diz: Jesus, é o Senhor? Então faz o seguinte, manda eu ir até aí, porque se for o Senhor, eu vou, e se o Senhor mandar, eu vou. E quando Jesus manda, Pedro então tem a coragem de dar o primeiro passo. E é nesse ponto que eu quero chegar e continuar um pouquinho daqui. Irmãos, na nossa vida com Deus, eis mais o modus operandi de Deus agir conosco. Nunca nós vamos receber tudo pronto no reino de Deus. Não é assim que funciona. Nunca foi e nunca será. Em todas as circunstâncias da nossa vida de cristãos, nós sempre teremos que ter a coragem de dar esse primeiro passo quando não existe chão, quando não existe sustentação. É o famoso passo de fé. O que Jesus falou para Pedro é: então vem Pedro, eu mando você vir, venha. Naquele momento, aquele mar não se transformou no chão, o mar continuou sendo mar, a tempestade não acabou, o forte vento também não parou, mas no meio daquela confusão toda, Jesus disse: vem Pedro, você quer que eu mande você vir? Então venha. E aí que entrou Pedro, mudando a história da sua geração e da nossa geração, quando ele decide crer no sobrenatural e colocar o pé aonde não tinha sustentação. E aquilo ali, irmãos, para nós gerou um princípio imutável enquanto estivermos nessa terra. Tudo que Deus nos mandar fazer, nós teremos que ter a coragem de dar o primeiro passo aonde não existe chão. Pastor, você criou uma doutrina aí baseada nesse versículo? Não criei doutrina nenhuma. Apenas lendo a Bíblia submetida ao Espírito Santo, enxerguei esse mesmo modo de Deus fazer diversas e diversas e diversas vezes. Pode dar mais exemplos, pastor? Posso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas o Senhor vai mostrar quando? Eu vou mostrar. Você tem fé para sair da sua terra? Abraão, que era rico, deixa tudo, deixa sua família e vai, como o militar diz, pega um azimute e vai naquela direção sem ter a mais vaga ideia para onde ele iria. Ou seja, teve a coragem de dar o primeiro passo. Davi, frente a Golias, olha aquele gigante e tem alguns segundos para tomar uma decisão: vou ou não vou?
Ele não recebeu uma palavra anterior de algum profeta dizendo: eis que vos digo, Davi, filho de Jessé, vai lá que você vai derrotar o gigante. Não teve essa palavra. Ele teve que ter a coragem de dar o primeiro passo, quando milhares e milhares e milhares de pessoas não tiveram essa coragem. E quando ele está no campo de batalha, o Espírito Santo de Deus aposta-se de Davi, ele fortalece Davi, e aí com o Espírito Santo ele diz para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança, com esse escudeiro que é maior do que eu. Essa parte eu coloquei. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O teu corpo eu darei para as bestas feras hoje, a tua cabeça eu cortarei. E Davi se empolgou, e aí começou, né? Só que não assustou Golias, né? Até o momento que Golias cai ao chão. Eis um princípio tremendo para a nossa vida, irmãos. Sempre que Deus nos chamar para fazer algo, nunca estará tudo pronto. Teremos que ter a coragem de dar o primeiro passo, como Pedro fez, onde não existe chão e onde não existe sustentação. A pergunta que nós temos que fazer para a nossa vida não é: Deus pode fazer isso acontecer? É uma pergunta que não faz sentido nenhum. A pergunta para a nossa vida é: Deus disse que fará isso acontecer? Ou, melhorando ainda, esta é a direção e a vontade de Deus para essa situação? Mais importante, irmãos, ou melhor, a única importância não é descobrir se Deus pode fazer, porque Ele pode fazer tudo, mas é se Ele mandou a gente fazer, se é a vontade que Ele quer dele que aconteça, e se nós estamos no centro da vontade dEle, porque se estamos no centro da vontade deles, irmãos, vai acontecer. Não é uma possibilidade, vai acontecer. Os milênios se passaram, Deus continua procurando pessoas que tenham a ousadia de viver esse nível de fé, de crer naquilo que ninguém crê, para fazer aquilo que ninguém fez, para deixar de fazer aquilo que todo mundo faz. E Deus procura pessoas assim, que tenham coragem de viver nesse nível de fé. Eu costumo dizer, irmãos, eu gosto muito de pregar para jovens também, até porque eu sou um jovenzinho de 20 e poucos anos, né? De caminhada com Deus, né? E eu gosto muito de pregar para eles, e sempre que eu prego para os jovens, eu foco bastante num assunto com bastante repetição. E o assunto que geralmente eu falo para os jovens é: você já descobriu o que Deus tem para a sua vida? Você já descobriu o que Deus quer para a sua vida? Você já descobriu, você já ouviu de Deus o que Ele tem para você? Porque às vezes, irmãos, nós temos a tendência, e agora aplicando a todos nós, de que se a nossa vida fosse uma folha, a gente pega, muitos de nós, talvez a maioria de nós, pega essa folha já escrita, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, estratégia, e a gente entrega tudo para Deus e diz: Senhor, como eu sou o teu filho e o Senhor é o meu dono, eu peço que o Senhor carimbe aqui e tudo isso que eu já planejei, porque eu fiz um planejamento estratégico para a minha vida maravilhoso. E se o senhor observar aí na linha 25, o senhor vai ver que está lá: dar mais tempo para a obra do Senhor, porque eu preciso primeiro casar, é importante, o senhor sabe que casar é importante. Eu preciso primeiro fazer a faculdade, eu tenho que comprar um carro, porque não dá para ficar sem carro. Eu tenho que ter uma casa própria, porque o aluguel não dá. Mas eu também preciso fazer o mestrado e o doutorado, porque sem isso eu não vou conseguir um bom emprego. Aí o senhor vai aguardando aí. Quando eu acabar tudo isso, eu vou ter que cuidar dos filhos, que dá muito trabalho, e capaz de os netos sobrarem para mim. Então, se o senhor esperar até a minha aposentadoria, quando eu estiver ali com meus 70 anos, eu vou estar ainda, né, um garotão, aí eu dou um tempinho ali para o Senhor e para a casa de Deus. Talvez, obviamente, né, a pessoa não vai verbalizar isso, mas talvez lá no coração dela seja o que ela sinta: eu não tenho tempo agora para dar para Deus, eu tenho objetivos e propósitos mais importantes. Não tem objetivo e propósito mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. Esse é o maior alvo da nossa vida. Não tem negociação, não tem negociar os termos da sua rendição ao Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti, se... E você começa a negociar com Deus. Irmão, não tem isso, irmão. Ou você vai ou você não vai. Ou você, a palavra lá do Senhor diz, né? Eu gosto muito daquela palavra quando Elias chega então para aquela geração de israelitas e diz: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para outro? Se é para servir Baal, vai servir Baal. Se é para servir a Deus, vai servir a Deus. Mas para de ficar pulando para um lado para o outro. E o pessoal daquela geração ficou muito desconfiado com Elias,
até quando o fogo desceu do céu e toda aquela geração clamou numa só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplicando isso para nós, queridos, eu tenho para mim, nesses anos de caminhada com o Senhor, que todas as vezes que eu esperei, por falta de fé, provisão de Deus para começar a fazer algo, eu tenho para mim que eu atrapalhei a obra do Senhor, porque eu não comecei. E toda vez que a gente não começa, vidas deixam de conhecer o Senhor, pessoas deixam de ser edificadas, a obra do Senhor deixa de avançar, porque o Senhor estava contando com você, e você passou o tempo todo esperando meios, recursos, confirmações e mais confirmações, como Gideão, quando na verdade o que Deus queria era que você desse o passo aonde não existia chão, para poder caminhar em fé e fazer o que Ele mandou você fazer. Quantos entendem essa palavra? Eu vi que vocês estavam falando aqui de construção, né? Dentro de mim eu ri. Todo pastor é mestre de obra, viu? Se você não sabia disso, né? Saiba disso, né? Inclusive no seminário, pastor tem que ter uma disciplina, né? De ser pedreiro, né? Alguma coisa de construção, porque a gente, pastor, a gente está sempre construindo alguma coisa. E lá em Belém, eu recebi eu não sei qual o nome chamar, eu não sei se é um presente ou uma incumbência. Eu sei que um dia o prefeito da aeronáutica, um coronel, me chamou e disse: capelão, eu quero te dar um terreno, você quer? Sim, senhor. Depois eu pensei: o que eu fiz, meu Deus do céu? Eu nem vi o terreno. Como assim? Isso aqui, coisa de doido. Ele me entregou a chave. E quando eu fui ver, eu tive que subir numa escola, terceiro andar, para olhar o terreno de cima. E quando eu olhei, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Era um terreno que estava fechado há mais de 20 anos. O mato estava a mais de 5 metros de altura. Só que era um terreno gigantesco, 11 mil metros quadrados, numa das principais rodovias de Belém. Parece-me, olhando com os olhos da fé, que talvez era Deus escondendo aquele terreno com aquele mato, para nenhum outro coronel ficar de olho grande. E assim ficaram 20 anos aquele terreno escondido debaixo daquele mato. E quando eu olhei para aquilo, eu disse: Senhor, na minha incredulidade eu disse: Senhor, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu vou passar vergonha de voltar lá no coronel e dizer: coronel, toma aqui a chave de novo, se o senhor quiser, né, me dar uma punição aí, mas eu acho que eu fiz besteira. Essa era a minha vontade humana. Até quando eu comecei a orar e Deus falou comigo: aceita. Eu aceitei. E por que eu estou contando isso para você, irmãos? Porque naquele terreno nós fizemos um projeto de uma capela para 3 mil pessoas, e fizemos ali uma série de coisas, e fizemos um documento que foi para Brasília, chegou na mesa do comandante da aeronáutica, o documento começou a rodar, onde nós pedimos autorização para começar a construir essa capela. E eu recebi algumas ligações de alguns coronéis de Brasília, e era muito... Hoje eu posso contar que é engraçado, na época não era. Quando eles me ligavam e diziam: capelão, sim senhor, olha, o pessoal aqui está até pensando em autorizar você começar com esse negócio de construção de capela aí, mas eu quero saber o seguinte: quanto de dinheiro você tem para começar a construção? E a minha resposta era meio que padrão: ô coronel, que bom que o senhor perguntou, porque no momento, olhando aqui no aplicativo da Contra Capela, a gente deve ter em torno de R$ 76,50. E geralmente eu era xingado nesse momento, e alguns coronéis, né, falavam algumas coisas que eu não vou repetir aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vive no natural não entende o sobrenatural. O que eu dizia para eles era assim: por favor, só me deixe começar. Capelão, você não tem dinheiro. Eu sei que eu não tenho dinheiro, mas deixa eu começar, deixa eu botar um tijolo ali, porque eu sei que quando a gente botar o pé onde não existe chão, Deus vai colocando o chão para a gente caminhar, porque é para a glória dele. Mas Deus procura pessoas que tenham coragem de viver nesse nível de fé, pisar onde não tem chão, porque para pisar onde tem chão, muita gente por aí faz. O que Deus chamou você para fazer é o que ninguém fez ainda, e Ele conta com você. E no final das contas, a glória obviamente não vai ser sua, o seu nome não vai nem aparecer, e tem que ser assim mesmo, porque você, como eu, é um pozinho que hoje existe e amanhã não existe mais, mas o nome de Jesus, esse jamais será apagado. E tudo que você fizer por Ele, para Ele, a glória será exclusiva dele. Não espere alguém bater palma para você, não espere tapinha nas costas. Não, você fez o que Ele te chamou, amém, foi para isso que Ele te chamou. Não tem nada de espetacular nisso. O que precisa é você ter a coragem de descobrir o que Ele quer para a sua vida e viver nesse centro da vontade dEle todos os dias, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quantos entendem essa palavra? Versículo 29, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E Jesus disse: venha.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro teve a coragem de fazer o que Deus hoje nos chama para também fazermos: dar o primeiro passo onde ninguém nunca deu, pisar aonde não se pode ser pisado, fazer aquilo que não pode ser feito, crer naquilo que não existe, ver e enxergar o que ninguém nunca viu. Deus nos chama para vivermos assim. Gideão, por exemplo, teve a coragem de ir contra milhares e milhares de pessoas com um exército de 300 pessoas. A matemática não fecha. Militarmente falando, é suicídio. Mas tem um versículo que eu amo lá no Gideão, é quando Deus fala com ele: já que eu estou contigo, tu irás lá e vencerás os midianitas. E ponto, não tem negociação. E olha que Gideão era um cara complicado. Senhor, não tem assim as tribos? Então, a minha família da tribo é menor. Não tem assim a minha família? Da minha família eu sou o menor. O Senhor bateu na porta errada. Não, Gideão, não bati. Então o Senhor assim, vamos fazer um negócio do algodão, que é algodão seco, algodão molhado. Gideão era um cara complicado. Mas no final ele decide crer de maneira sobrenatural e fazer o que ninguém nunca tinha feito: 300 pessoas derrotarem milhares e milhares de outras pessoas. Como eu falei, Abraão teve a coragem de sair da sua terra, Davi teve a coragem de enfrentar Golias, Paulo, por exemplo, teve a coragem de ir pregar o evangelho onde nunca ninguém tinha ouvido falar de igrejas, de Jesus, e naqueles lugares enxergar pelos olhos da fé igrejas. E hoje nós estamos aqui, discípulos de Paulo, diretamente, porque ele teve a coragem de ousar e fazer o que até então ninguém tinha feito. Temos alguém aqui do Rio Grande do Sul, oriundo do Rio Grande do Sul? Algum irmão ou irmã? Então posso falar. Não posso, que está sendo transmitido, né? Oh meu Deus, né? Rio Grande do Sul, irmãos, foi um desafio bem grandão para a gente. Eu sou carioca, minha esposa amazonense, uma filha gaúcha, uma filha paraense. É a típica família militar. E quando estávamos no sul, o desafio foi grande, porque é uma terra que não é fácil. Vocês sabem qual é a cidade do Brasil que mais tem índice de religiões de matriz africana, umbanda, quimbanda, voodoo? Alguém sabe qual é? Não é Bahia não, nem de perto. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o estado onde se concentra mais essa religião. Isso também significa no reino espiritual que a batalha era profunda, e quando a gente ia fazer evangelismo na rua, a coisa não era fácil. Mas quando Deus nos chama para fazer coisas, Ele não vai nos colocar em lugar fácil, Ele não vai nos colocar em lugares confortáveis, porque isso não é obra de Deus. E quando passamos lá os 7 anos, nós fomos forjados, eu e minha esposa. Ali nós aprendemos muita coisa sobre depender de Deus, e conseguimos ali, no meio daquela cidade, daquele estado tão difícil, enxergar o que Deus poderia fazer. Dali fomos para Manaus de volta, e era uma outra mentalidade, porque Manaus é praticamente uma cidade evangélica, tem muitos evangélicos. A região norte do Brasil é uma região como um todo extremamente evangélica. Se você não sabia disso, a região norte tem muitos evangélicos. Deus nos faz passar por experiências diferentes, para que possa nos forjar, aparar as arestas e principalmente nos tornar mais dependentes dEle. Em síntese, irmãos, eu quero dizer para vocês: se Deus mandou você fazer, vai lá e faça. Se Deus disse que é para você ir, vá, não negocie. Se Deus te manda crer no que ninguém conseguiu crer, creia. E se você for vivendo nesse nível de fé, cada vez mais Deus vai te fazer coisas para Ele, para a glória dEle, mais difíceis, porque eu creio que existe um nível em que Deus vai fazendo você não subir, mas descer. Quanto mais dependente você se torna de Deus, coisas maiores Ele confia a você. Se não me falha a memória, a primeira pregação que eu preguei, onde o pastor Caio era pastor há muitos anos atrás, eu falei sobre Elias, sobre depender de Elias, e essa história me marca muito, porque antes de Elias ir lá e matar os 450 profetas de Baal, antes de ele ter essa experiência que nenhum outro profeta teve, Deus manda ele ser alimentado por corvos. Depois Deus faz Elias descer ainda mais e ser alimentado por uma viúva, e não era uma viúva rica, era uma viúva que não tinha nada. Ou seja, o nível de dependência que Deus estava fazendo Elias descer era um nível tal para que quando ele chegasse na frente do altar, ele tivesse a coragem de fazer aquela oração: Senhor, que todo Israel saiba que só o Senhor é Deus, que eu sou o teu servo e que pela tua palavra é que eu estou fazendo isso.
Só tem a coragem de chegar nesse nível de intimidade com o Senhor quem já desceu muitas escadas da dependência, quem já vive há muito tempo no centro da vontade de Deus, quem já sabe como Ele age, quem consegue viver nesse nível de fé sobrenatural. Enquanto você não conseguir, irmãos, tem muita coisa que Deus ainda não vai poder te entregar em suas mãos, porque você no modo natural não vai conseguir resolver. Versículo 30, a palavra do Senhor diz: reparando porém na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Eu gosto muito desse versículo porque é Pedro sendo Pedro. O Pedro que teve a coragem de fazer o que ninguém na história nunca teve, foi o mesmo Pedro que alguns segundos depois, parece que cai em si, sai do nível sobrenatural, volta para o nível natural, e quando talvez ele desperta e vê aquela onda grande, vê que a tempestade até esse momento não tinha cessado, aqueles ventos, ele parece que ele acorda, ele sai do sobrenatural e volta para o natural. Naquele momento a sua fé enfraquece. Eu tenho aprendido, irmãos, ao longo desses anos de caminhada com o Senhor, que quando a gente foca no natural, a nossa fé também vai enfraquecer. Não tem como. Se você sair do nível do sobrenatural e começar a enxergar as coisas no natural, a sua fé, como a de Pedro, vai enfraquecer. Não tem outro caminho. Se você continua vivendo no nível do sobrenatural o tempo todo, a sua fé vai sendo fortalecida, forjada e amadurecida. Quando você deixa de olhar o sobrenatural e começa a enxergar o natural, como Pedro, você também vai afundar. É como se Pedro, no meio da caminhada até Jesus, ele lembrasse: o que está acontecendo? Ninguém anda sobre as águas. Por que eu estou andando sobre as águas? Não existe isso. Afundou. Tenho para mim, quando a gente está no meio do sobrenatural, fazendo o que não tem como humanamente ser feito, se a gente voltar para, entre aspas, a sanidade mental, que não tem nada a ver com o espiritual, a gente desce do sobrenatural e a gente afunda também. Tenha a coragem de viver o tempo todo no nível do sobrenatural. Tenha a coragem de não tirar férias do sobrenatural. Tenha a ousadia e a coragem de a sua vida inteira viver nesse nível do sobrenatural. Versículo 31 e 32, a palavra do Senhor diz: prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, aí sim o vento cessou. Se você me permite aqui uma licença poética, uma conjectura, eu não consigo imaginar o nosso Jesus talvez falando para Pedro com um olhar de censura, no seguinte sentido: homem de pequena fé, você me decepcionou. Sabe por que não? Eu creio que nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer impressiona ou decepciona. Nada do que façamos. Vocês imaginam, uma vez até lá na igreja, o pessoal do louvor foi cantar uma música lá que dizia mais ou menos assim: tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Aí eu chamei o pessoal do louvor e falei assim: pessoal, olha só, vocês imaginam a fé de vocês deixando Deus assim? Olha a fé daquele meu filho. Alguém consegue se imaginar impressionando Deus? Nenhum de nós impressiona Deus. Da mesma forma como também eu não consigo imaginar Deus dizendo: ai, que decepção, eu apostava tanto nele. Irmãos, Deus sabe quem nós somos desde antes de a gente nascer. Eu tenho para mim então, se você me permite, imaginar Jesus talvez até sorrindo e dizendo: ah, Pedro, homem de pequena fé, vem cá, meu filho. Talvez até sorrindo, e se você me permite, a Bíblia obviamente não fala qual era a expressão de Jesus, mas Jesus não se decepciona com aquela falha de Pedro, e tem um motivo para isso. Jesus sabe que nós somos pecadores, limitados, que falamos que vamos fazer e não fazemos, que falamos que não vamos fazer e fazemos. Ele sabe de tudo, mas mesmo assim Ele comissionou você, e não tem explicação humana para isso, irmão. Como é que Deus, sabendo da sua limitação,
Deus sabendo da sua batalha contra o pecado, Deus sabendo que você sabe pouquinho a Bíblia igual eu, Deus sabendo que você ora pouquinho igual eu, Deus sabendo que você é um cara complicado igual eu, mesmo assim, Ele decidiu chamar você. Tem explicação lógica para isso? Não. Sabe como eu costumo resumir isso em uma palavra, que é a palavra que eu mais amo na Bíblia? Graça. Vamos falar juntos essa palavra? Graça. Tudo é pela graça. É por isso que às vezes, irmãos, eu fico pensando, como é que tem pessoas que se acham tão grandiosas? Como é que tem pregadores que se acham a última bolacha do pacote, cantores que se acham a voz mais bela do mundo, evangelistas que acham que sem ele Deus não pode trabalhar? Se na verdade, irmãos, tudo é pela graça, tudo é pela graça. Nós só estamos de pé hoje pela graça. Eu só estou aqui com vocês hoje ministrando, é só pela graça, irmãos. Nada é de nós mesmos. Deus não espera de nós uma força humana sobrenatural, porque nenhum de nós temos. O que Ele espera de nós é dependência, descansar na graça e crer naquilo que Ele mandou a gente fazer no nível sobrenatural. Ele não espera que nós, com a força do nosso braço, consigamos fazer. Aliás, é o contrário. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Pedro, por que você deixou de crer, Pedro? Vem cá, deixa eu te ensinar aqui a você crer naquilo que ninguém crê. Sobe aqui no barco. E quando ele sobe no barco, terminando no versículo 33, é uma maneira linda de terminar essa história. Os que estavam no barco, vendo aquilo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe como é que essa história esse final de história se aplica a nós, irmãos? Nós, muitas vezes, se vivermos uma vida de conforto, uma vida de ausência de problemas, a tendência do coração do humano é sempre se distanciar de Deus, porque na verdade ele já acha que tem tudo. Não é à toa que muitas nações espalhadas pelo mundo, nações que têm provisão financeira, são nações que estão completamente distantes de Deus. Se nesse momento talvez Jesus tivesse vindo logo quando houve a primeira chuvinha, aqueles discípulos, se assim Jesus ficasse fazendo o tempo todo, eles ficariam mimados espiritualmente, achando que Jesus tinha que os servir e os livrar de todas as situações quando elas surgissem. Mas repito, não é assim que Jesus faz conosco. Lembra da velha história de que Jesus não livra da cova do leão, mas Ele está junto? Que Ele não livra da fornalha ardente, mas Ele é o quarto homem na fornalha? E a resposta que aqueles três jovens dão é uma resposta que impacta a nossa vida. Rei, fique sabendo, voltando agora lá para os três jovens da fornalha, fique sabendo que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, tão pouco nós nos dobraremos perante a estátua do Senhor. Então vamos para a fornalha. A gente vai, e de maneira sobrenatural aqueles homens não morrem na fornalha, saem dali sem ter um fio de cabelo chamuscado, porque eles tiveram a coragem de fazer o que ninguém nunca tinha feito: desafiar o rei, porque a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles tiveram a coragem de dar o primeiro passo, e foram os primeiros da história do mundo que entraram numa fornalha e não foram queimados, porque ousaram crer no sobrenatural. Quantos entendem isso? Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações na nossa vida, para que no final aquilo tudo resulte em glória a Deus, adoração, louvor e dependência a Ele. Tem uma frase que nós usamos muito nas Forças Armadas, que às vezes eu tento usar lá em casa, não funciona, claro, né? É uma frase que diz assim: só a dor gera compreensão. É bem militar essas coisas, o militar adora essas frases de efeito, né? Só a dor gera compreensão. Aí às vezes minha filha vai lá, bota a mão toma um choque, minha esposa desesperada, e eu venho: só a dor gera compreensão. Aí minha esposa fica marara comigo, né? Mas é verdade. Tem muitos momentos que Deus vai nos deixar passar por situações complicadíssimas em nossa vida, para que a gente aprenda a depender dele nesse processo, e que no final do processo aquilo tudo vire adoração a Ele. Pastor, tem exemplos bíblicos? Um monte. Um dos que talvez a gente mais conheça seja o de Jó. Nenhum de nós pode entender a mente de Deus,
palavra do Senhor diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus sobre nós. A mente do Senhor é inalcançável, né? O apóstolo Paulo diz: quem pode inescrutar a mente do Senhor, os caminhos? Não tem como. E Deus, na sua onisciência, permite que Satanás ataque Jó. Você conhece a história, e 42 capítulos passam, e para quem não leu o livro de Jó, ainda leia, porque é um livro belíssimo. Só tenha um pouco de cuidado, porque às vezes, por exemplo, se você abrir um exemplo aqui, tá? Jó 27:3, aí você abre lá, aí você vê uma palavra e você aplica na sua vida, mas na verdade talvez seja um dos amigos de Jó dando, como a gente diz no exército, um bizu furado para Jó. Porque o livro de Jó é isso, é os amigos tentando entender por que tudo aquilo aconteceu na vida dele, e dizendo: Jó, tu estava em pecado, Jó, confessa o teu pecado, e eles ficam lá brigando com Jó. Até que no final, no capítulo 42, quando Deus conversa com Jó, e Jó com seus questionamentos, mas mesmo com seus questionamentos ele não pecou, e no final das contas Deus diz: Jó, onde é que você estava quando eu construí os céus, quando eu construí a terra? E Deus vai mostrando para Jó que ele era Deus e que Jó era pó, e no final de tudo Jó responde da seguinte forma: a Deus, antes eu reconheço que eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é por isso que eu me abomino, me arrependo e me abomino aqui na cinza. Eu sei que o meu Redentor vive, Senhor, eu aprendi agora. A palavra do Senhor diz que Deus deu tudo para ele, novamente, é claro que nenhum filho substitui o outro, ele ganha novos filhos, ganha suas riquezas, enfim, Jó é restituído, mas ele precisou, no caso de Jó específico, passar por tudo aquilo, para que no final ele se conhecesse ainda mais a Deus. E olhe que Jó era alguém reto, íntegro e temente a Deus, mas isso ainda não era o suficiente. Deus queria levar Jó num nível maior de profundidade, e ele precisou passar por aquilo tudo. Irmãos, se Deus estiver te mandando passar por tudo que você está passando, tem propósito aí. E no final, não é para amaldiçoar a Deus, no final é para ser um adorador melhor ainda de Deus. Um outro exemplo, por exemplo, é Estevão. Nos últimos momentos de vida, sendo apedrejado, em vez de amaldiçoar, eles olham para o céu, e você que lembra, ele diz: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ou seja, ele está me esperando, e pedrada na cabeça e pedrada no olho, e ele está olhando para os céus. Passando por tudo que ele estava passando, ainda conseguia adorar a Jesus. Lembre dos 3 jovens que eu citei na fornalha ardente. Lembre de Paulo e Silas na prisão, que em vez de xingar lá o pobre do carcereiro, em vez de reclamar da vida, estavam adorando. Lembre do aleijado que Jesus curou, aquele que desceu do teto. Lembra? Quando ele pegou o seu leito, ele saiu pelas ruas louvando e glorificando a Deus. Eu quero concluir. E se quero concluir de pastor, né, às vezes não é verdade não, né, gente? Não sei se aqui o pastor, ele é, lá na minha igreja eu falo uns 20 concluindo, né? Mas esse é um concluindo de verdade. As adversidades severas na vida de muitas pessoas geram nelas, em muitas pessoas, amargura, ódio, revolta contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra o diácono. Mas quem conhece Jesus, as adversidades, na verdade, geram o desejo de adorar a Deus. Estar no centro da vontade tem um preço. Abrir mão da sua vontade tem um preço, mas não tem outra opção. Se é para estar com Baal, esteja com Baal. Se é para estar com o Senhor, esteja com o Senhor até as últimas consequências. Não existe meio termo. Você pode falar para quem está pertinho de você: não existe meio termo. Não existe. Descubra, meu irmão, o que Deus te mandou fazer, ser, e tenha a coragem de ser e de fazer tudo o que Ele te mandou. Vamos orar sobre isso? Vamos nos colocar de pé, por favor. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fazia 2 faculdades, engenharia e teologia. Trabalhava de manhã, teologia, engenharia de tarde, teologia à noite. E assim fiquei por um bom tempo. Quando chegou no fim do ano, meu quartel ficou integral, eu tinha que escolher uma faculdade ou outra. Estava em dúvida, liguei para minha mãe e falei: mãe, eu tenho que abrir mão de uma. E a minha mãe me disse: meu filho, você ainda está pensando? Abre mão desse negócio de teologia, isso não vai te dar dinheiro não, você vai ser pastor e vai morrer de fome. Esquece esse negócio de ser pastor, vai ser engenheiro. Você já passou nessa faculdade tão difícil de passar, vai ser engenheiro. Liguei para meu pai: meu filho, você sabe que o sonho do papai era ser engenheiro, né?
Então assim, sem pressão, né? Mas... E aí por último, na verdade deveria ter sido o primeiro, eu dobrei o joelho e falei: Deus, o que o Senhor manda eu fazer? E a resposta que eu recebi de Deus foi uma pergunta: o que eu te chamei para ser desde quando você era criança? E naquela hora eu lembrei de eu com 3 anos de idade na igreja, uma irmã falando algo para minha mãe. É difícil a gente ter lembrança da infância, mas essa lembrança com 3 anos de idade eu tenho, de eu ouvindo o que aquela mulher falou para minha mãe e eu chorando porque eu não entendi. Aquela mulher dizia assim: eu vejo o seu filho, eu tinha 3 anos, com espadas de fogo saindo da boca dele, e por onde ele falava, essas espadas alcançavam a vida de pessoas. E eu lembro que com 3 anos de idade, ouvindo isso, eu chorava, porque espada, não entendi nada, né? E Deus me fez lembrar novamente daquilo e disse: você já sabe o que tem que fazer. Eu já te chamei, já te comissionei desde que você era criança. Fui na faculdade de engenharia, não foi fácil, doendo, abri mão da engenharia, terminei a teologia, e o que minha mãe falou era verdade. Me tornei pastor, e quanto de financeiramente isso trouxe para a minha vida? Nada, nem R$1 sequer. Mas Deus começou a me mostrar que o reino de Deus não era comida nem bebida, que o reino de Deus não era salário, não era dinheiro. Ele me sustentava, e muitos anos depois, aprove o Senhor estar hoje eu na aeronáutica sendo um pastor, ou seja, recebendo para ser um pastor. Mas não foi no início. Eu tive que botar o pé onde não existia chão, e por muitos anos caminhar assim, até para lá na frente Deus falar: agora sim é a hora de eu abençoar a sua vida. Eu estou contando isso para você, irmãos, porque talvez tenha pessoas aqui que tenham que tomar uma decisão parecida com essa, de abrir mão de coisas que te fazem viver uma vida sustentável, uma vida talvez confortável, e você não quer mexer nisso. Mas Deus talvez esteja te chamando para você ir ou fazer algo que você vai precisar abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua segurança, abrir mão daquilo que você nunca pensou abrir mão. Mas se você decidiu, ou nessa noite, ou em tempos anteriores, viver no centro da vontade de Deus, então saiba, é uma vida de fé em fé, caminhando onde não existe chão, o tempo todo, tendo a coragem de dar o primeiro passo, quando ninguém tem. Quantos entendem essa palavra? Curve sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós te agradecemos porque a tua santa palavra, ela é a provisão para o nosso coração, e ela traz para nós tudo que nós precisamos. Senhor, em nós mesmos nós não temos forças para viver nesse nível de sobrenaturalidade. Não temos, Senhor, vigor em nós mesmos para vivermos nesse nível de fé que o Senhor nos comissiona e nos desafia a vivermos. Mas nessa noite, aqui, Senhor, te dizemos: Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso dono, Tu comandas a nossa vida, e por seres o nosso dono, nós te entregamos o controle da nossa vida. Nos ajuda a vivermos, Senhor, nesse nível de sobrenatural. Nos ajuda, Senhor, a termos esse nível de fé que o Senhor espera que tenhamos. E reconhecemos, Senhor, por nós não será, mas será pelo Teu Espírito em nós que isso acontecerá. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que coisas grandes o Senhor faça na vida de cada um desses meus irmãos. Eu te peço, meu Senhor, faça-os viver coisas grandiosas para a glória do Teu nome, e que lá no final nenhum de nós queiramos um tasquinho da Tua glória, mas que toda a glória seja exclusiva para Ti. Tira-nos do foco, tira-nos dos holofotes, tira-nos, Senhor, dos aplausos humanos. Nos coloca no deserto se for necessário, nos coloca, Senhor, nos ventos e nas tempestades se for necessário, mas nos faz, Senhor, no meio disso tudo te adorar, levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, a Ti seja glória, seja honra, eu sou Teu, faz o que quiseres de mim. Desperta em nós e nesta igreja esse nível de fé, Senhor, esse nível de fé sobrenatural, de crer naquilo que quase ninguém crê, de fazer aquilo que ninguém tem a coragem de fazer, não pela força do nosso braço, mas pela dependência a Ti e a Tua palavra sobre nós. Assim nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no sobrenatural, em nome de Jesus.